Fala pessoal, muito boa noite a todos. Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Wendel Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama Research. E vamos dar início a mais um 10 minutos de economia agora no final do dia, né? Vamos ver como é que foi os mercados no dia de hoje, né? Os mercados meio que de ressaca aí de ontem, né? Ontem tivemos um otimismo muito grande nos mercados, principalmente lá no exterior, que também acompanhou. E hoje mais o mercado meio de ressaca aí da farra que foi ontem, né? Do otimismo que tivemos ontem. E hoje, primeiro dia de dezembro, né, de 2022, primeiro dia de negócio, primeiro dia de pregão, os mercados deram aquela realizada aí e fecharam negativo no dia de hoje. Mas vou falar isso para vocês agora aí. Roda a vinheta. Bom, vamos lá passar aqui naquele panorama que a gente sempre apresenta aqui para vocês, né? Mostrar para vocês como é que foi o dia de hoje. Pedir para o William compartilhar a tela, por favor. Hoje tivemos o Ibovespa caindo cerca de 1,39%, cotado a 110.926 mil pontos, né? Voltando novamente a negociar na casa dos 110 mil pontos. Tivemos o dólar aí subindo cerca de 0,12%, cotado a 5,22 dólar futuro, né? O dólar ficou um pouco mais estável no dia de hoje, tá, pessoal? Tivemos um dia um pouco mais devagar, menos volátil aí no caso, né? A gente vê, por exemplo, o Ibovespa, além de ter caído um pouco mais, né? Foi puxado por grandes empresas caindo cerca de 9%, como a gente vai ver logo em seguida. Mas, como a gente pode observar aí, não tivemos uma... O mercado, no geral, não foi tão volátil assim quanto esperado, né? Então, apesar de ter tido a queda de 1,39, o dólar, por exemplo, ficou bem próximo da sua estabilidade. Já os juros futuros, tivemos um cenário bastante interessante aí, que tivemos, por exemplo, os juros de 2026 caindo cerca de 1,31% e os juros de 2025 subindo cerca de 0,65%, né? Então, geralmente aí, esse é um movimento que geralmente não ocorre muito, né? Mas tivemos aí, por exemplo, o DI futuro de 2025 subindo e o de 2026 aí caindo no dia de hoje. Já o de 2024 caiu cerca de 0,29% também. Os índices americanos tivemos aí a Nasdaq subindo cerca de 0,13%, o S&P caindo cerca de 0,09%, o Dow Jones caiu cerca de 0,56%. Após aí forte alta no dia anterior, né? Tivemos uma alta muito forte no dia de ontem, principalmente nos índices americanos, após a notícia aí do livro bege que tivemos, né? E hoje tivemos aí um pouco mais do mercado realizando aí um pouco do que aconteceu no dia de ontem. Bom, os maiores altos de hoje a gente tem a BBSE subindo cerca de 2,33%, a Embraer subindo 2,29%, a Arezzo subindo 2,02%, a EG subindo 1,8%, a Prio subindo 1,8% aí também. Tivemos outros destaques aqui também positivos para o dia de hoje, mas como foi um dia, como eu disse para vocês, que foi um pouco mais de ressaca aí do dia anterior, né, no dia de ontem, por exemplo, a gente vê pouca ação subindo muito, né? A gente não teve, por exemplo, nenhuma ação subindo mais de 3% aí no dia de hoje. Já por outro lado, tivemos aí as maiores baixas, a Magalu caindo cerca de 9,09%, tá, pessoal? Uma queda muito forte, Magalu voltando novamente a negociar bem próximo dos R$ 3 aí, né? Acompanhada também, por exemplo, a BRF, que caiu muito também. A queda da BRF tá assim, tá muito, muito forte, né? A tendência de baixo da BRF tá realmente muito forte. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gráfico aqui para vocês. O que a gente estava analisando e praticamente a BRF está se aproximando, por exemplo, de mínimas negociadas lá em 2006, pessoal. A gente está falando de praticamente 16 anos depois, né? Então, realmente aí tá sendo um ano bastante desafiador, principalmente da BRF. Logo depois a gente tem a Alpargatas, que caiu cerca de 6,99, a Marfrig também caiu cerca de 6,97, a Amer caiu 6,91, a IRB caiu 6,67, né? Tivemos aí, por exemplo, algumas ações no setor de varejo aí e também os frigoríficos, como BRF, Marfrig aí também, caindo muito forte no dia de hoje, tá, pessoal? Por outro lado, a gente tem as ações maiores, né, de negócio aí no dia. A gente tem a Taesa, que negociou 3,26 vezes a sua média de 20 períodos. A BRF, que além da forte queda de 9%, negociou um volume 2,80 vezes a sua média de 20. Então, um volume forte na BRF no dia de hoje. E a Marfrig, a Soma e a Brap aí negociando praticamente 1,89, 1,78 e 1,62 vezes a sua média de 20 períodos.
Virando a página, tivemos um dia positivo aí para o IFIX, onde ele subiu cerca de 0,35%, né? Destaque para o FI BLMG11, que subiu 7% só hoje, né? Uma alta bastante forte aí comparado aos outros FIIs. A gente vê, por exemplo, o FII subindo na 3,41, 3,17. É uma alta que não é muito comum ver nos FIIs, porque são ativos que possuem baixa volatilidade. Já para o outro lado, aí, as maiores quedas, a gente tem uns VISC11 caindo cerca de 6,53%, o RZTR11 caindo 3,61%, uma queda bastante forte também nos FIIs aqui, como o VISC11, como podemos observar. Já os ETFs, a gente tem um SHORT11 que subiu 4,59%, o MIL11 que subiu 4,07% e o HTEC11 subiu 3,02%. As BDRs, a CAPH34 subiu 44,48%, a O1 KT34 subiu 27,79%. E nas commodities aí tivemos, por exemplo, o petróleo Brent, mais um dia de alta, subindo cerca de 2,78%. O milho ficou estabilidade. E no caso negativo ficou apenas a soja, minério de ferro e o boi gordo aí que caíram. Soja caiu 0,09%, minério caiu 0,13% e 0,59% foi o boi gordo. Bom, vamos lá passar agora o nosso índice, né, de medo e ganância dos mercados. A gente estava pela manhã, aí, antes da abertura dos mercados, esse índice estava na casa dos 70. Por causa de hoje, o mercado não oscilou tanto, está na casa dos 69 apenas hoje. Como a gente mudou aqui para o cenário mundial, a gente vê, por exemplo, as maioria das bolsas aí lá na Europa fecharam no positivo. Aqui nos Estados Unidos aí tivemos praticamente uma queda, como mostramos anteriormente. O Brasil aí caindo um pouco mais, caindo cerca de 1 ponto. Deixa eu só comparar aqui rapidinho, que eu até esqueci o valor. 1,39% aí no dia de hoje. Bom, o que eu queria trazer aqui para vocês é exatamente o Bovespa. A gente mostrar aqui o gráfico. Tá compartilhando? Perfeito. Trazer aqui um pouco o gráfico do Bovespa no dia de hoje, tá? A gente vê que ele tá ainda lutando para ficar acima dessa região aqui, acima dos 112 mil pontos. É uma região de extrema relevância para o papel. Tem as médias aqui de 9 e de 21 períodos no gráfico diário. Se a gente for mudar também no gráfico semanal, essas médias também se encontram. A gente tem essa resistência aqui também da consolidação. Amanhã é o último dia da semana, então vamos ver como é que o Ibovespa vai finalizar essa semana aí, uma semana que, como podemos observar, não teve tanto volume se negociado, né? Obviamente ainda teremos amanhã aí, mas não tivemos muito volume negociado no dia essa semana ainda no Ibovespa. Então vamos ver se vai ter força suficiente para manter e fechar acima dos 112 mil pontos, que na minha opinião é o ponto crítico aí para o Ibov. Já o dólar também deu uma respirada no dia de hoje, né? Como a gente mostrou, o dólar vinha em forte queda essa semana, né? Saiu, por exemplo, se a gente for observar, o dólar abriu a 5,44 ali, já está na casa aí dos 5,22, 5,21, né? Uma queda de aproximadamente 4% na semana, então uma semana de queda muito forte para o dólar. E vamos ver como é que vai ser até o final dessa semana aí para fechar. A gente pode observar aqui os indicadores do FR aqui, mostrando várias exaustões, né? Tentando testar várias vezes romper essas regiões aqui de topo. Só que meio que aí o dólar ficou exaustivo aqui de tanto tentar em região de topo e tentar romper essa região, não teve força suficiente. E quando não tem força suficiente para romper essas regiões de grande relevância no mercado, a chance de ter um movimento reverso é muito grande. É exatamente isso que aconteceu no dólar essa semana. Vamos ver se vai realmente manter esse movimento, né, para as próximas semanas aí, visto que o dólar ainda segue bastante incerto, desde lá de agosto praticamente, onde a gente vê o dólar nessa estabilidade aí, desde lá de agosto, né, até hoje aí praticamente, final do ano aí praticamente, o dólar ainda não decidiu para onde ele vai. Bom, queria mostrar para vocês conforme eu comentei, né, sobre o gráfico da BRF. Opa, parece que não foi ativado aqui, peço perdão, pessoal. Aí agora parece que foi BRF, né? Trazer aqui o gráfico da BRF. E olha que detalhe importante, tá, pessoal? A BRF ela já perdeu, vou até alterar aqui para o gráfico semanal já tá. Mas como a gente pode observar aqui, a BRF perdeu esse suporte aí recentemente, tá? Um suporte desde lá de 2009, tá? E a gente tem agora essas regiões de mínima aqui, onde o papel tá meio que se aproximando. E a gente tá falando das mínimas desde 2006, tá, pessoal? Então, assim, se essa região aqui, lá de 2009,
foi uma região de forte suporte, né? A gente pode ver que desde quando ela tocou nessa região aqui, o mercado deu uma corrigida, subiu cerca de 49%, depois despencou tudo. Essa região aqui, nos R$ 7,76 da BRF, também pode ser um excelente ponto aí de resistência, tá? Um excelente ponto de suporte para o papel para os próximos meses aí. Aí agora a gente já está pensando mais no final de ano, né? No início do ano que vem aí. Então vamos ficar de olho aí, porque realmente essa região aqui da BRF, 7,76 aí, é uma região muito crítica, né? E vamos ver se o mercado vai segurar. Lembrando que essas mínimas assim antigas, né, de acordo com a psicologia do preço, o mercado tende a tocar nessas regiões e depois voltar a subir. Vamos ver se realmente esse cenário vai se concretizar. Mas que a situação da BRF está difícil, tá sim. A gente vê, por exemplo, ela já desvalorizou desde o seu topo, né, desde lá do topo de 2015, já desvalorizou aproximadamente 87%, tá, pessoal? Então vamos ficar de olho nesse papel aí, que está se aproximando das suas mínimas aí, desde lá de 2006. Bom, pessoal, então essas foram as informações. Hoje tivemos algumas notícias relevantes, informamos para vocês hoje de manhã, né? Eu e o Felipe trouxemos essas informações aqui para vocês. Hoje demos aquela passada, o mercado foi um pouco ali estável, tanto aqui, tanto lá fora, né? E vamos ver como é que vai ser no dia de amanhã. Amanhã é o Jogo do Brasil, então é provável que teremos pouca liquidez nos mercados, principalmente na parte da tarde, tá bom? De antemão, já agradeço a participação de todos, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.